Bem, eu vou comentar com os senhores uma ótima estratégia utilizada pelos atletas na década de 90 e que pelo jeito deu muito certo, porque os caras aí, segundo a minha avaliação, tinham uma qualidade muito melhor do que os atletas nos dias de hoje. Não é? Eu podia até dizer para vocês, vou fazer uma grande revelação, um mistério dos atletas da década de 90 para chamar a atenção, tá? Isso é muito utilizado por influencers para justamente trazer visualizações da sua postagem. Então, toda vez em que você ver na internet, vou revelar alguma coisa, você já fica bem desconfiado que não vai revelar porcaria nenhuma. Isso é apenas uma estratégia boba, né, para chamar a atenção de pessoas desprevenidas. Eu vou apenas mencionar para vocês uma estratégia realmente utilizada na década de 90 até o início deste milênio e que eu observo vem sendo um pouco esquecida, a não ser mais recentemente que o galego lá, o treinador, o último treinador agora do Brandão, né, colocou em voga, algumas pessoas voltaram a pensar nisso. Então eu vou dizer para vocês, uma das estratégias que eu mesmo utilizei na época em que eu era grandão, né, aquela época que eu tinha 130 quilos, nunca passei disso também, porque se eu tivesse feito isso, provavelmente eu não estaria aqui fazendo esse vídeo para vocês, e eu não sou estúpido a esse ponto. Muito bem, uma das formas que nós utilizamos para aumentar de peso e promover o anabolismo era justamente fazer uma refeição líquida antes do sono, composta principalmente aqui de caseinato. Esse aqui é o caseinato de cálcio lá da Growth, tá? Uma ótima relação de custo-benefício. Nós usávamos a caseína, nem tinha o caseinato disponível, tá? A diferença é que essa aqui é um pouco mais solúvel. Pois bem, nós utilizávamos a caseína antes de dormir. Ela é considerada uma proteína de uso noturno e até hoje você pode considerá-la. E fazer mais uma dose desta natureza de proteína em pó no meio da noite. Então nós acordávamos apenas para fazer mais uma dose de caseína. Aqui é o caseinato de cálcio, mais solúvel, como eu já falei, tá? Então essa foi uma estratégia utilizada e com sucesso, tá? Quais são as vantagens desse tipo de proteína? É considerada uma proteína de liberação mais gradual em função de suas cadeias moleculares. Outro sim, ela também é conhecida e ainda hoje utilizada por alguns nutricionistas porque ela causa mais saciedade. Tá? Você fica com a sensação de que está cheio por mais tempo, também em função da natureza das suas moléculas. Em termos proteicos, ela também tem todos os aminoácidos essenciais e é uma proteína de alto valor biológico. Tá? Agora, desvantagem, se você tem algum processo inflamatório, se você tem intolerância, né, ao leite, à lactose, então você não utiliza. Mas não são tantas pessoas assim que tenham a sensação de estufar a barriga ou ação flatulenta em função da caseína. Eu, felizmente, não tenho. E nenhum dos meus colegas lá na Inglaterra, da época que eu era grandão e fazia a caseína, também reclamavam desse tipo de problema. Hoje qualquer coisa, é inflamatório, não sei o que. Será que realmente é? Tá? Então, essa aqui, eu até diria para vocês, é uma das estratégias utilizadas pelos atletas desta época, que parece que vem sendo resgatado. Agora é lógico, se você quiser acordar no meio da noite e comer ovos cozidos, né? Se você tiver estômago para comer ovos cozidos com peito de frango, não vai fazer muita diferença. Aliás, até existem estudos que relatam que não importa a natureza exata dessa proteína. Se for uma proteína de alto valor biológico, ou se você fizer, quem sabe, uma única refeição por dia, você teria os seus esforços metabólicos recompensados. Só que esses estudos, eles não são estudos
nem nunca fizeram nenhum estudos com atletas de fisiculturismo de verdade, desses que ingerem 5, 7 mil calorias por dia e fazem uso de tantas substâncias anabólicas farmacológicas que até os fios do cabelo, os lóbulos da orelha estão anabolizados. Então esses estudos, eles não são feitos com atletas, então não se pode confundir uma pessoa aparentemente normal de um atleta, principalmente de uma modalidade, na qual os atletas praticamente são uma farmácia ambulante, nos quais o metabolismo é muito diferente, tá? Até houve aquela pesquisa recente, no final do ano passado, que demonstra finalmente, uma pesquisa muito bem conduzida, que demonstra finalmente que você consegue absorver muito mais do que aquelas 30, 40 gramas de proteína por refeição que se pensava anteriormente. E eu digo para vocês, eu nunca me curvei a isso. Não é por causa dessa pesquisa que eu iria prescrever para os meus atletas, na época de ouro, apenas 30 ou 40 gramas de proteína por refeição, na crença que não absorveria mais em uma única refeição, não é mesmo? Eu nunca fiz isso. Eles ingeriam no mínimo 50 gramas de proteína por refeição, porque eram atletas de fisiculturismo, e sempre deu certo. Não é por causa de um paper de condução duvidosa que eu iria deixar de seguir aquilo que vinha funcionando para mim, para os meus atletas e atletas ao redor do mundo, porque eu estava bem informado, eu felizmente sou bem informado, não é? Porque um paper conduzido em pessoas aparentemente normais dizia aquilo. E apesar disso, eu, Valdemar Guimarães, fui criticado. Não há necessidade de ingerir tanta... Não há necessidade my eggs, né? É óbvio. Aí até demorou anos, né? Demorou 2 décadas, pelo menos, para aparecer, mais de 2 décadas, para aparecer uma pesquisa dizendo que o professor estava certo. E aqueles críticos? E aqueles doutores que me criticaram no passado? Aonde eles estão? Agora vem me dizer que acordar de madrugada é desnecessário para o anabolismo proteico, porque o tal do paper disse aquilo. Né? Então é isso aí. Você escolhe em quem você vai acreditar, você escolhe os papers, né? Tem gente que realmente não consegue limpar a bunda sem um paper, não é mesmo? Então é a mesma coisa. Então existem coisas na nossa vida para as quais não existe exatamente um estudo hiper bem conduzido para comprovar que as velhas práticas são práticas positivas. E digo mais para vocês, naquela época, nós ainda consumíamos uma espécie de sonífero, tá? Então você fazia o seu shake de proteína, consistida aqui na caseína, fazia o sonífero, acordava no meio da noite, fazia mais um shake, tomava mais um pouco de sonífero. Cuidado com os soníferos, não vá fazer nenhum tipo de medicação. Se for usar um sonífero, se você realmente precisa, procura alguma coisa natural, né? Agora, se tiver mais dúvidas sobre isso, leia, estude e procure um nutricionista que realmente entenda das coisas, né? Se é um nutricionista que não lida com a nutrição esportiva de atletas competitivos e daqueles que ganham medalhas, né? Que ganham troféus, então não vai haver grande possibilidade de você ter uma orientação excelente, tá? Então você tem que segmentar, mesma coisa. Se você está com um problema determinado da área médica, então você tem que procurar, não é qualquer médico, você tem que procurar um médico especialista naquele problema. Um médico especialista em ortopedia, em pneumologia, um nefrologista, você um neurologista, ou um psiquiatra, né? Então você vai no médico específico. Ou seja, não quer dizer que o médico ortopedista entenda alguma coisa sobre psiquiatria, não é mesmo? Então é algo também segmentado, ok? Sim, em termos de dose, na época o professor era grandão,
Eu vou dizer para você, eu tomava em torno de 80 gramas de caseína antes de dormir e 80 gramas de caseína no meio da noite. Não era só eu não, tá? Vários atletas de fisiculturismo que treinaram comigo, Tommy Torvildensen, Ernie Taylor, tá? E vários outros fizeram suas refeições no meio da noite e se deram muito bem. Um abraço para todos vocês.